Dois trechinhos do livro de Relíquias da Morte revelam a origem de todo o ciúme e inveja que Petúnia tinha de sua irmã Lilian. E também apontam a razão pela qual Petúnia demonstrava tanta repulsa pela magia. Será que vocês já perceberam? Esses dois trechinhos revelam o maior segredo de Petúnia Dursley. É por causa desse segredo que ela tratava o Harry tão mal, e é exatamente isso que eu vou contar pra vocês agora. Bora abrir o Correio Coruja dessa semana? Lumos Maxima! E aí, meus bruxos? Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. No Corujas e Respostas de hoje, eu vou responder a pergunta do Marcos Zayan, que além de ser um inscrito aqui do canal, ele também é membro da Ordem do Patrono, o clube de membros aqui do Wizarding Bruno. Vejam só a pergunta que ele mandou. Por que a Petúnia trata o Harry mal? Você acha que ela sente alguma afeição por ele? Olha, a primeira pergunta é mais fácil de responder porque nós temos algumas coisas concretas como trechos do livro e declarações da autora que respondem ela diretamente. Agora, a segunda já é mais complicada de responder porque envolve uma análise mais aprofundada da personagem e ainda assim, no fim das contas, eu vou acabar especulando para responder. Mas, de qualquer forma, o Marcos perguntou o que eu acho. Então, vai ser a minha opinião mesmo. Mas vamos lá, vamos responder a primeira pergunta. Por que a Petúnia trata o Harry mal? Bem, para realmente compreender isso, a gente vai ter que analisar alguns trechos dos livros. Vamos lá para o início de Harry Potter e a Pedra Filosofal, quando o Harry descobre que ele era um bruxo. Vejam só o que a Petúnia diz para ele. Você sabia? Perguntou o Harry. Você sabia que sou um bruxo? Sabia, guinchou tia Petúnia de repente. Sabia. Claro que sabíamos. Como poderia não ser? A maldita da minha irmã sendo que era. Ah, ela recebeu uma carta igual a essa e desapareceu. Foi para aquela escola e voltava para casa nas férias com os bolsos cheios de ovas de sapo, transformando xícaras em ratos. Eu era a única que a via como ela era. Um aborto da natureza. Mas para minha mãe e meu pai? Ah, não. Era Lilian isso e Lilian aquilo. Tinham orgulho de ter uma bruxa na família. Ela parou para suspirar profundamente e aí continuou seu discurso. Parecia que estava querendo dizer aquilo havia anos. Bom, tanto nos filmes quanto nesse trecho do livro, a gente consegue identificar que Petúnia externava sua insatisfação pela magia. Ela dizia abertamente que sua irmã era uma espécie de aberração simplesmente porque ela era capaz de fazer magia. Pelo que vemos nos filmes, e por esse trecho do livro, nós somos levados a entender que Petúnia sentia muito ciúme por toda a atenção que Lilian ganhava dos pais pelo fato dela ser bruxa. E acabamos entendendo que Petúnia simplesmente não gostava da magia e que por isso ela tinha sérios problemas com a irmã. Só que os filmes focaram apenas nessa parte e não nos falaram o real motivo de Petúnia sentir tanto ciúme assim de Lilian. Sabemos que o ciúme tá ali, mas não sabemos a origem dele. A gente consegue notar que Petúnia odiava a magia com todas as suas forças, mas não sabemos qual era exatamente a motivação disso tudo. Porém, nos livros existem trechos que nos ajudam a entender melhor por que Petúnia sentia inveja de Lilian e por que ela parecia odiar tanto a magia. Para compreender isso de uma vez por todas, a gente precisa voltar para uma época antes mesmo do Harry ter nascido. Vejam só essa interação de Petúnia e sua irmã Lilian antes delas saberem que Lilian era uma bruxa. Lilian apanhara uma flor caída na moita. Petúnia se aproximou, evidentemente dividida entre a curiosidade e a desaprovação. Lilian esperou a irmã chegar suficientemente perto para poder ver bem. Então estendeu a palma da mão. A flor estava ali, abrindo e fechando as pétalas como uma bizarra ostra com muitos lábios. Para com isso, guinchou Petúnia. Não estou machucando ninguém, respondeu Lilian, mas fechou a flor na mão e atirou-a no chão. Não é direito, reclamou Petúnia, mas seus olhos tinham acompanhado o voo da flor até o chão e se detiveram nela. Como é que você faz isso? Acrescentou. E havia um claro desejo em sua voz. Bom, aqui a gente consegue ver mais uma vez a repulsa que Petúnia sentia pela magia, mas tem dois trechinhos aqui que apontam para algo mais, algo talvez menos perceptível. Trechinho número 1. Petúnia se aproximou, evidentemente dividida entre a curiosidade e a desaprovação. E trechinho número 2. Como é que você faz isso? Acrescentou. E havia um claro desejo em sua voz. Vocês conseguiram perceber? Esses dois trechinhos revelam o maior segredo de Petúnia Dursley.
É por causa desse segredo que ela tratava o Harry tão mal, e é exatamente isso que eu vou contar pra vocês agora. Mas antes, deixa eu fazer uma pequena pausa aqui pra falar com vocês sobre o Valeu Demais. O Valeu Demais é como o superchat das lives, só que pra vídeos como esse aqui. Com o Valeu Demais, vocês fazem uma contribuição extra pro canal, além de garantir que o seu comentário será respondido. Quer dar uma força extra pro Wizarding Bruno? Então comenta nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo do canal usando o Valeu Demais. Então, qual é esse maior segredo da Petúnia, que é a principal razão dela sentir inveja da irmã e, consequentemente, acabar sendo o motivo dela tratar o Harry tão mal? Em 10 de agosto de 2015, a autora J.K. Rowling publicou um texto sobre Walter e Petúnia Dursley e agora ele está disponível no site oficial do Wizarding World. Vejam só o que ela disse. Antes da chegada de Harry, Petúnia havia se tornado, se possível, a mais determinada dos Dursleys em suprimir toda a conversa sobre sua irmã. Petúnia tinha alguns sentimentos latentes de culpa sobre a maneira como havia cortado Lilian de sua vida, a quem ela sabia, em seu coração secreto, que sempre a amou. Mas estes foram enterrados sob considerável inveja e amargura. Petúnia também havia enterrado no fundo de si, e nunca confessou a Walter, sua esperança de longa data de que ela também mostraria sinais de magia e seria levada para Hogwarts. Como assim, Bruno? Petúnia queria ser bruxa, então? Ela tinha esperanças de que um dia a magia se manifestaria nela? Agora começa a fazer mais sentido toda essa amargura que Petúnia sentia, né? Não fica mais fácil de entender agora o porquê de Petúnia ter tanta inveja de Lilian e o porquê dela tratar o Harry tão mal? Vejam bem, eu disse entender e não justificar ou passar pano para a maneira como ela desprezou a própria irmã e pela forma como ela tratou o filho dessa mesma irmã. Vejam só o que a gente lê em Harry Potter e as Relíquias da Morte. Esse foi o dia em que Lilian estava partindo para Hogwarts pela primeira vez. Lilian parecia estar justificando alguma coisa para a irmã. Harry aproximou-se para ouvir. Desculpe. Petúnia, me desculpe. Escute. Ela segurou a mão da irmã e apertou-a, embora Petúnia tentasse se desvencilhar. Talvez, quando eu estiver lá... Não, escute, Túnia. Talvez, quando eu estiver lá, eu possa procurar o professor Dumbledore e convencê-lo a mudar de ideia. Eu não quero ir, disse Petúnia. Ela puxou com força a mão do aperto da irmã. Você acha que eu quero ir para um castelo idiota e aprender a ser... Você acha que eu quero ser um bicho estranho? Os olhos de Lilian se encheram de lágrimas quando Petúnia conseguiu largar a mão dela. Não sou um bicho estranho, respondeu Lilian. Que coisa horrível para dizer. É para onde você vai, insistiu Petúnia com gosto. Uma escola especial para bichos estranhos. Você e aquele garoto Snape, bizarros. É o que vocês são. É bom que sejam isolados das pessoas normais. É para a nossa segurança. Lilian olhou em direção aos seus pais, que examinavam a plataforma com um ar de entusiástico prazer. Você não achou que era uma escola para anormais quando escreveu ao diretor suplicando que a aceitasse? Petúnia ficou escarlate. Suplicando? Não supliquei. Eu vi a resposta dele. Foi muito bondosa. Você não devia ter lido, sussurrou Petúnia. Era minha e particular. Como pôde? Lilian se traiu ao dar uma olhada em Snape parado ali perto. Petúnia ofegou. Foi aquele garoto que descobriu. Você e aquele garoto andaram espionando o meu quarto. Não espionando. Agora Lilian estava na defensiva. Severo viu o envelope e não pôde acreditar que um trouxa tivesse escrito para Hogwarts. Foi isso. Ele diz que deve haver bruxos infiltrados nos correios que se encarregam de... Pelo visto, os bruxos mantêm o nariz em tudo, replicou Petúnia, agora tão pálida quanto estivera corada. Anormal! Ela cuspiu na irmã e voltou assintosamente para o lado dos pais. Então esse era o maior segredo de Petúnia. Na verdade, o que ela realmente queria era receber uma carta de Hogwarts, assim como sua irmã. Ela queria ser bruxa, ela queria ser capaz de fazer magia, ela queria fazer parte do mundo fantástico que sua irmã fazia parte. Eu acho que era por isso que Petúnia sentia tanta inveja de Lilian. Era por isso que ela tratava o Harry tão mal, porque eles eram uma constante lembrança de tudo aquilo que ela mais queria ter e ser, mas que infelizmente nunca pôde conseguir. Quando Dumbledore gentilmente respondeu à carta dela recusando sua entrada em Hogwarts, alegando que ela era trouxa, isso de alguma forma causou uma mágoa gigantesca em Petúnia, uma mágoa tão grande que a partir daquele momento ela decidiu odiar o mundo mágico e tudo o que era ligado a ele, inclusive sua irmã e, por consequência,
o seu sobrinho Harry. Não é à toa que alguns dizem que o amor e o ódio são separados por uma linha muito tênue. Uma outra razão de Petúnia tratar Harry tão mal é que depois desse trauma que ela sofreu, ela foi se tornando cada vez mais racionária, preconceituosa, de mente estreita, ignorante e intolerante. E por causa disso, ela realmente acreditou que seria capaz de extirpar a magia de Harry se tratasse ele da maneira como tratava. Em outras palavras, se eu não posso ser bruxa, ele também não será. A típica reação de uma pessoa invejosa que, ao ver uma outra pessoa feliz e bem-sucedida, tenta diminuir e rebaixar essa pessoa para que ela se sinta satisfeita consigo mesma. Ou seja, é mais fácil rebaixar alguém ao meu nível do que fazer algo por mim mesmo, me levando a um nível superior ao que eu tô agora, o nível que eu quero alcançar, mas que eu coloquei na minha cabeça que eu não consigo. Petúnia definitivamente nos ensina uma lição muito importante. Agora, eu não posso me esquecer que o Marcos fez 2 perguntas em uma, e até aqui eu só respondi a primeira. A segunda pergunta que ele fez foi a seguinte: você acha que ela sente alguma afeição por ele? Ou seja, você acha que Petúnia sente alguma afeição pelo Harry? Olha, essa é uma pergunta muito difícil de responder porque envolve sentimentos, e pra mim é muito complexo dizer o que alguém sente ou deixa de sentir. Mas ainda assim eu vou tentar responder com base no que lemos nos livros e com base no que a autora já disse sobre esse assunto. O que nós temos de concreto é que Petúnia foi cruel com Harry em diversas ocasiões ao longo dos anos em que os Dursley acolheram o garoto. Isso é um fato e não tem como disputar isso. Porém, a gente precisa levar 2 pontos importantes em consideração. Primeiro ponto, Petúnia recebeu Harry em sua casa. Ainda que ela tenha tratado ele muitas vezes de maneira cruel, ela ajudou a manter ele vivo por pelo menos 17 anos. Dumbledore explicou para o Harry que ao aceitar o garoto em sua casa, Petúnia selou um feitiço que o próprio Dumbledore lançou em Harry para ampliar a proteção que Lilian tinha deixado para ele. Vejam só o que o velho bruxo disse no final de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Enquanto você ainda puder chamar de sua a casa em que vive o sangue de sua mãe, ali você não pode ser tocado nem ferido por Voldemort. Lilian derramou seu sangue, mas ele continua vivo em você e em sua tia. O sangue dela se tornou o seu refúgio. Você precisa voltar lá apenas uma vez por ano, mas enquanto puder chamar aquela casa de sua, enquanto estiver lá, ele não poderá atingi-lo. Sua tia sabe disso. Expliquei-lhe o que tinha feito na carta que deixei com você à porta dela. Ela sabe que ao acolher você, ela talvez tenha o mantido vivo nos últimos 15 anos. Petúnia sabia de tudo, ela sabia que estava mantendo o filho de sua irmã vivo. Ela tinha plena consciência disso, tanto que logo no início de Harry Potter e a Ordem da Fênix, depois que Duda sofre os efeitos de um ataque de dementador, tio Walter expulsa o Harry de casa. Nessa ocasião, Petúnia interfere e não permite que Walter expulse o Harry. Isso porque neste exato momento ela recebe um berrador enviado por Dumbledore dizendo: lembre-se da última, Petúnia. Dumbledore estava fazendo referência à carta que ele tinha deixado para ela quando ele deixou Harry em sua porta. Petúnia pode ter aceitado o Harry de má vontade, enfurecida, contrariada e até amargurada, mas ainda assim ela o aceitou e ajudou a proteger a vida do garoto. Segundo ponto, vamos ler o trecho final do capítulo 3 de Harry Potter e as Relíquias da Morte. Nessa ocasião, os Dursley estavam partindo. Eles estavam deixando a casa deles na Rua dos Alfeneiros. Vejam só como foi a despedida de Petúnia e Harry. Tia Petúnia, cujo rosto estivera enfiado no lenço, olhou para os lados. Pelo jeito, não esperava se ver sozinha com Harry. Guardando apressada o lenço molhado no bolso, disse: bom, adeus. E dirigiu-se resoluta à porta sem olhar para o sobrinho. Adeus, respondeu Harry. Ela parou e olhou para trás. Por um momento, Harry teve a estranhíssima sensação de que ela queria lhe dizer alguma coisa. A tia lhe lançou um olhar estranho e trêmulo, que pareceu oscilar à beira da fala. Então, com um movimento brusco da cabeça, saiu apressada da sala para se reunir ao marido e ao filho. O que será que Petúnia guardava dentro de si neste momento? O que será que ela teria dito a Harry? Bem, a autora J.K. Rowling revelou quais eram os sentimentos que estavam dentro de Petúnia, sentimentos esses que ela quase externou nesse momento de despedida. Ela disse isso no texto dela sobre Walter e Petúnia, que está disponível no site oficial do Wizarding World. Vejam só o que a autora disse. Eu quis transmitir no último livro que algo decente, um amor há muito esquecido, mas que ainda ardia fracamente por sua irmã, a realização de que ela talvez nunca mais visse os olhos de Lilian,
quase emergiu da tia Petúnia quando ela disse adeus a Harry pela última vez, mas que ela não foi capaz de admitir ou mostrar esses sentimentos há muito enterrados. Então Petúnia ainda amava sua irmã Lilian. Embora esse amor ardesse fracamente dentro dela, ele ainda estava lá, esquecido, mas ainda vivo. Mas aí quando a autora diz a realização de que ela talvez nunca mais visse os olhos de Lilian, aqui ela não estava falando sobre a Lilian especificamente. Aqui ela estava falando do Harry. Afinal, Harry tinha os olhos de sua mãe, como a gente vê as pessoas dizendo isso o tempo todo nos livros. Esse trechinho da declaração da autora me faz entender que Petúnia via sua irmã em Harry. Isso significa que Harry despertava nela todos aqueles sentimentos ruins de inveja, ciúme e lembrança de um desejo não realizado, o desejo de ir para Hogwarts, o sonho de ser uma bruxa, mas também significa que Harry era o único elo existente entre Petúnia e sua irmã Lilian, e que lá no fundo ela ainda amava desesperadamente sua irmã, mas era completamente incapaz de admitir. Então sim, com base em tudo isso, eu acredito que Petúnia sentia algo bom pelo Harry, mesmo que esse sentimento tivesse bem lá no fundo. E ainda que ela não quisesse ou não fosse capaz de admitir, eu acho que Petúnia sentia afeição pelo Harry. E com isso a gente encerra essa edição do Corujas e Respostas. O Corujas e Respostas é o quadro em que eu respondo as perguntas que vocês me mandam sobre o universo mágico de Harry Potter. Quer saber como participar? Então presta atenção, todos os domingos eu abro uma caixinha de perguntas do Corujas e Respostas lá no meu Instagram Stories. É só você enviar sua pergunta ou dúvida por lá. Além disso, eu também fico de olho nas perguntas que vocês fazem nos comentários dos vídeos aqui do canal. Então, além das perguntas que vocês me mandam pela caixinha de perguntas lá no Insta, vocês também podem participar comentando aqui nos vídeos do Wizarding Bruno. Não fique de fora do Corujas e Respostas, mande a sua coruja pra mim, seja pelo Instagram ou pelos canal. A essa altura vocês já sabem que podem se tornar membros da Ordem do Patrono, o clube de membros aqui do Wizarding Bruno. Por apenas R$ 6,99 por mês, vocês passam a ter acesso a uma série de benefícios exclusivos. Façam como essa galerinha aqui da tela de membros do canal e apoiem ainda mais o Wizarding Bruno. Sejam membros da Ordem do Patrono. E não se esqueçam de acompanhar a live do Conselho Ancestral na próxima terça-feira, às 19 horas, horário de Brasília. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Fui! Akio Nox.